Boas tardes. Li e recomendo. As Vinhas da Ira, de Steinbeck, é talvez uma das obras universais mais importantes de todos os tempos. Ela relata a vida de uma família muito pobre, de camponeses, que foram retirados à força das suas propriedades, numa região agrícola dos Estados Unidos, de Oklahoma, e que procuraram esse pão alimentar numa promessa de trabalho nos campos, nos pomares de laranja da Califórnia. Isso que veio no seguimento da Grande Depressão, nos anos 30, que correu o mundo todo, e nomeadamente também a América. Nessa epopeia dessa família, podemos muitas vezes identificar todos aqueles momentos, talvez como os dois, onde a união faz a força e onde provavelmente sentimentos maus, sentimentos de segregação, sentimentos muitas vezes de medo, foram subjugados por a nobreza do espírito de uma família muito humilde que viu na coragem, na tolerância, na luta contra a injustiça, na criação de uma consciência, ou de uma nova consciência social que não tinham, ou até nesse elemento essencial da humanidade que é sermos solidários uns com os outros, essa força ancestral para que essa família, como um exemplo maior daquilo que é o povo, e tal como diz num diálogo maravilhoso, tão bem retratado por Steinbeck, ou também no filme de John Ford, que tem também o mesmo nome, também diz que nos momentos de maior dificuldade, em que os proprietários, os filhos deles morriam, ele dizia ao marido e ao filho que eles não iriam desfalecer, eles não iriam nunca morrer, porque eles são o povo. Eu hoje vou falar deste livro, E a Noite Roda, da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho. Foi a última leitura que fiz e gostei imenso, e como a Dina da Biblioteca Municipal pediu para nós falarmos sobre uma leitura, de entre os livros que tenho lido ultimamente, escolhi este, porque é um romance muito intenso, muito fácil de ler, situa-se, não se pode considerar um romance de viagens, não se pode considerar um romance-romance, é uma mistura dos dois, o que o enriquece ainda mais. Portanto, trata-se de uma repórter catalã, a Ana, que se desloca a Jerusalém, onde encontra um outro repórter, Leon, belga, e encontram-se lá porque em 2004, a propósito da ação deste romance, situa-se entre 2004 e 2010, a altura em que ele é narrado na primeira pessoa pela repórter Ana. Encontram-se por altura do coma de Yasser Arafat, e, portanto, é por esse motivo que eles se deslocam lá. Este romance é muito intenso porque narra este amor complicado que surge entre estes dois repórteres, complicado porque ele é casado, complicado porque ela vive em Barcelona e ele vive na Bélgica, em Bruxelas, não é? E então tudo é complicado, ele tem uma família, acaba por abandonar essa família, mas de qualquer forma, na altura em que o romance aparece, ele ainda está em casa e viajam ambos imenso, e portanto logo à partida se vê que esta história vai ser complicada. Depois há o outro lado, que é o lado histórico, o lado da viagem. A história passa-se em muitos lugares, sendo que os mais importantes são a faixa de Gaza,
Jerusalém e pronto, também se passa noutros sítios, como por exemplo na Bélgica, como por exemplo em Paris, cenário de romance de noites e dias passados em conjunto. Passa-se em muitos sítios, mas relevo aqui realmente Israel, a faixa de Gaza, Jerusalém. É curioso porque, devido às viagens, devido ao facto de Ana ser repórter e de ser ela a narradora, narra-nos a vida das pessoas, os conflitos que existiram em 2004, de 2004 a 2006. Ou seja, uma altura em que, bem, não vou revelar, mas a história é a história e nós, leitores, somos confrontados com essa história. Por vezes temos de interromper a leitura para fazer alguma pesquisa, mas é uma leitura mesmo muito interessante. Contém factos históricos. Estava aqui a olhar para as minhas notas. Recordamos a existência de checkpoints, recordamos a existência dos campos de refugiados, recordamos a existência dos colonatos e dos colonos. Rachel Corrie, aquela jornalista americana que foi literalmente esmagada por um bulldozer. E, enfim, é um romance que nos relata que contém estas duas facetas que se completam imenso e que dão uma intensidade tremenda à história. A faceta histórica, de história mundial, de história política, e a faceta romanesca, que também é muito engraçada e muito intensa, e o modo de escrever de Alexandra Lucas Coelho, que escreve lindamente, contém imensas introspeções, uma linguagem simples, mas forte e cheia de significado. Eu tinha aqui uma passagem para ler, que era na página 82. Vamos cá ver onde é que está a página 82. Podia ter marcado isto, não é? Aqui está. Então, vou passar a ler esta passagem. E tu, com a língua dentro da minha boca, com as mãos nas minhas nádegas, andas onde? Depois do pânico, da ansiedade, da paralisia, fechamos os olhos num beijo como se mergulhássemos e o filme que isso é quando é. A arqueologia. Saímos outros. Então abrimos os olhos e só passaram 2 minutos. Ainda seremos outros ou voltamos a nós? Mas esta é a pergunta que vai avançar e recuar nos próximos anos, como o drama entre palco e bastidores. Começa esta noite e acabará connosco. Noite na Terra. Nunca é noite na Terra, porque a noite roda, mas é noite na Terra quando duas pessoas estão coladas uma à outra. Só nós estamos vivos. Somos a Arca de Noé. E assim termino a minha sugestão de leitura. Vou falar de um livro que se lê de uma assentada. No entanto, transmite uma carga emocional muito forte. O autor descreve os seus sentimentos, a sua dor, através das palavras. É um livro muito bem escrito, apesar de conter poucas páginas. Diria mesmo que é sublime. Vou ler uma pequena parte desse mesmo livro. Pai, a tarde dissolve-se sobre a terra, sobre a nossa casa. O céu desfia um sopro quieto nos rostos. Acende-se a lua, translúcida. Adormece um sono cálido nos olhares. Anoitece devagar. Dizia nunca esquecerei. E lembro-me. Anoitecia devagar e, a esta hora, nesta altura do ano, desenrolavas a mangueira com todos os preceitos e seguindo regras certas. Regavas as árvores e as flores do quintal. E tudo isto me ensinavas, tudo isto me explicavas. Anda cá ver, rapaz. E mostravas-me, pai, deixaste ficar em tudo, sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo que fins continuar os teus movimentos. O eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora um pouco para te conter. Agora és o rio e as margens e a nascente.
És o dia e a tarde dentro do dia, e o sol dentro da tarde. És o mundo todo por ser sua pele. Pai, nunca envelheceste. E eu queria ver-te velhinho, aqui no nosso quintal. A regar as árvores, a regar as flores. Sinto tanta falta das tuas palavras. Orienta-te, rapaz. Sim, eu oriento-me, pai. E fico, estou. O entardecer, em vagas de luz, espraia-se na terra que te acolheu e conserva. Chora, chove brilho, alvura sobre mim, e ouço o eco da tua voz que nunca mais poderei ouvir, a tua voz calada para sempre. E, como se adormecesses, vejo-te fechar as pálpebras sobre os olhos que nunca mais abrirás, os teus olhos fechados para sempre, e de uma vez deixas de respirar, para sempre, para nunca mais. Pai, tudo o que te sobreviveu me agride. Pai, nunca esquecerei. Título do livro Morreste-me. Autor José Luís Peixoto. Obrigado. A minha sugestão de leitura vai para A Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood, neste caso uma edição da Elsinore, de capa rija, na qual se cruza a história de Penélope com a história do próprio Ulisses. Aquela que espera, a mulher de Ulisses, a esposa paciente, a esposa comedida, fiel, vai afinal contar a sua própria história na primeira pessoa, agora que vagueia pelos infernos, já morta, tem direito à sua própria palavra. E é nesta primeira pessoa que ela vai contar uma história que oscila entre a narrativa e também alguns momentos de poesia. Uma história que afinal não é uma história tão inocente, afinal não é uma história tão linear como aquela que a Odisseia de Homero nos deu a conhecer. Penélope foi uma mulher e, como tal, como mulher que foi, teve direito aos seus momentos. Momentos de luxúria, momentos de violência, momentos de ganância de que foi vítima, mas também de perspicácia, de capacidade de resistência, resiliência, afinal, a resiliência das mulheres. Trata-se de uma narrativa feminista, porque é uma narrativa que traz novamente a história milenar de uma mulher tantas vezes esquecida ou pelo menos traduzida apenas numa perspectiva muito linear, e traz agora esta história com outros contornos. É uma narrativa hilariante por vezes, desconcertante, mas é sobretudo uma forma de ver o mundo numa perspectiva das mulheres que durante séculos foram esquecidas e que de repente passam a recuperar a sua própria voz e a ter a sua própria narrativa, afinal, de uma história que é delas. Vale a pena ler. Boas leituras. A todos, a minha proposta de leitura hoje é Levante Sorrel, de Rui Cardoso Martins. Leitoras e leitores amigos, podia ter escolhido outra obra de Rui Cardoso Martins, por exemplo, o magnífico E Se Eu Gostasse Muito de Morrer, sobre a vida dos rapazes em Porto Alegre. Resolvi falar-vos de Levante Sorrel, pois é um livro mais adequado ao nosso tempo presente. Durante perto de 20 anos, Rui Cardoso Martins assistiu a perto de 1000 casos de justiça em sessões públicas de tribunal. O resultado deste convívio permanente apareceu sempre no Jornal Público, onde o escritor tinha uma coluna. São textos hilariantes, outros de uma tristeza infinita, em que a sensibilidade do autor capta todos os pormenores e, claro, a justiça e a injustiça. Não se arrependerão de ler estes casos judiciais do cotidiano, porque o humor de Rui Cardoso Martins está presente em todas as páginas
deste livro e é grandioso como a vida. Eis uma obra que fervilha, podem ter a certeza, por todo o lado. E agora vou-lhes ler um pequeno extrato da última história deste livro, chamada O Grande Stanislas. Passeando pelo Chiado, às horas suaves do entardecer, um jovem nos seus 30 anos, muito louro, grande como um cavalo, refletiu que chegara a hora de jantar. De facto, tinha um belo apetite e, compondo a gravata por baixo da gabardina de executivo, apressou o passo até à porta do restaurante. A emenda na montra confirmou que servia perfeitamente para mais um estupendo golpe do grande Stanislas. E daí a pouco estava o jovem sentado perto da janela, olhando o crepúsculo no Tejo, a sentir a felicidade de ser o primeiro cliente num restaurante de luxo, rodeado de empregados frescos e com boa formação hoteleira, num país que é o que se sabe. E depois vou terminar a história, claro, com o grande Stanislas já no banco dos réus. Veio o gerente. A única consolação foi Stanislas ter-lhe dito que fez o mesmo por toda a Europa há pelo menos 6 meses. Nunca lhe tinha acontecido nada parecido em 30 anos de hotelaria. Nem, com toda a certeza, alguma vez ouviu uma sentença destas: ao touro de Burma para obtenção de alimentos. Stanislas tem 1 ano para pagar a conta. Se não pagar, 1 mês de prisão. Eu gostaria de cá estar, mas é um homem muito viajado. Quer dizer mais alguma coisa? Disse o juiz para ele. Quero. O jantar estava ótimo, disse Stanislas e dei um beijinho no ar. Bem-haja pela vossa atenção. Olá, eu chamo Margarida Augusto Correia Martins, tenho 7 anos e hoje vou-vos ler uma parte, a minha parte favorita, deste livro que se chama Plantar um Beijinho. Não digo autor porque é estrangeiro. Agora vou ler a minha parte favorita, que é a última parte. Que basta um beijinho para a felicidade não ter fim. Recomendo este livro porque é muito engraçado, divertido de ler, tem muita criatividade e ensina um bocadinho de jardinagem. Onde se podem encontrar destes livros é na Biblioteca Municipal do Fundão. Boas leituras e espero que tenham uma boa quarentena. Olá, eu sou a Sofia e tenho 9 anos. Eu hoje venho apresentar um livro chamado As Fadas Verdes e foi escrito por Matilde Rosa Araújo. Isto tem aqui uma bolinha a dizer leitura obrigatória, 3º ano. Mas eu já tenho isto há algum tempo, portanto já não interessa. Eu vou ler apenas o primeiro. E isto são versos, como estão a ver. Isto tem vários versos. Tem mais ou menos até 28 versos. E o que eu vou ler chama-se Que o silêncio verde. Que o silêncio verde da floresta não saiba nunca o silêncio negro das cinzas. Sei que isto parece pequeno, como estão a ver para este ali,
Eu sei que este livro parece pequeno, mas tem imensa imaginação. E eu recomendo porque é divertido ler este livro. Eu gosto muito de ler este livro porque eu gosto de ler poesias e este livro é basicamente isso. E se quiserem saber mais deste livro, vão à Biblioteca Municipal do Fundão e requisitem mais livros como este, com tanta imaginação e divirtam-se a ler este tipo de livros e outros também. Espero que tenham gostado. Isto foi uma apresentação de um livro que eu gosto muito e pronto. Tchau! Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem aí em casa. Eu já tenho um bocadinho de saudades de vocês. Então decidi partilhar um livro muito especial. É o primeiro livro infantil de José Luís Peixoto e chama-se A Mãe que Chovia. Um livro ilustrado por Daniel Silvestre da Silva. É um livro muito bonito, é a história de um menino, filho da chuva. É um livro que faz a ligação entre mães e filhos e é também uma homenagem a todas as mães, um agradecimento a todas as mães. E tem uma escrita muito sensível. Então, eu escolhi para vocês uma passagem que vou ler. É uma passagem que eu gosto muito. Mãe, sou da tua altura. O céu não é demasiado alto, podia ser muito mais alto ainda. Este céu é o teu chão. Caminhas nele, corres nele, não é demasiado alto para ti. E tu és a minha mãe. Eu sou o teu filho. Tu, mãe, eu, filho. Desculpa repetir, mas hoje sei melhor estas palavras porque sei melhor aquilo que és. E por saber mais sobre ti, mãe, sei mais sobre o mundo, todo este mundo, que sempre viste daqui, com esta longura enorme, com as coisinhas lá embaixo, montanhas pequeninas, árvores minúsculas, casas habitadas por formigas. Compreendo agora que tinhas de ser assim, mundial, porque os assuntos do teu tamanho, invisíveis ou não, existem em muitos lugares ao mesmo tempo. Mãe, choves o significado do teu nome sobre a terra. Choves amor que faz nascer plantas bebés, sorrisos verdes, que faz crescer saladas e sopas. Mãe, sem ti não existia a palavra verdejante. Há tantas palavras que não existiam sem ti. Mãe, choves palavras sobre o mundo. As palavras que lanças devagar sobre os campos enchem os rios e as barragens, dirigem-se ao mar. Em casa, as pessoas abrem torneiras para encher copos com as palavras que choves. É assim que o teu amor se espalha pelo mundo e, quase sem se notar, o inunda. Porque tudo aquilo que fazes crescer, faz crescer também. Dás vida que dá vida. A mim, que sou teu filho, deste-me toda a vida que tenho e dás-me sempre o teu amor mais brilhante. Mesmo quando estou onde não podes estar, mesmo quando estás onde não posso estar, sabemos bem o tamanho dessa certeza que nos une. Eu tenho a certeza de ti, tu tens a certeza de mim. Amor, essa palavra. Mãe, choves essa palavra dentro de mim. Agradeço o milagre que me deste, me dás e que permanece sempre comigo. Foi preciso vir aqui, ao teu lugar, para te dizer aquilo que só aqui fui capaz de saber. Agradeço-te com amor. Tenho orgulho de ti com amor. Sou feito de ti com amor. És a minha mãe inteira. E eu
sou o teu filho inteiro. Este é o livro de José Luís Peixoto, A Mãe que Chovia, encontra-se na nossa biblioteca. Espero que tenham gostado desta sugestão e despeço-me de vocês com o sorriso de sempre. Adeus, fiquem em casa. Adeus. Olá, eu sou a Marta Olá, eu sou a Silvina. e estamos aqui hoje para vos mostrar uma história que gostamos muito de ler juntos. Então, esta história, o título chama-se Era uma vez um cão. O Silvino vai-vos também apresentar quem escreveu esta história e quem ilustrou. Texto de Adélia Carvalho, E ilustração de João Vaz de Carvalho. é uma história cheia de rimas, cheia de muitos animais e de muitas particularidades. Mas o Silvino vai explicar um bocadinho porquê. Vou mostrar aqui uns animais. E há animais que também não existem, como os dragões. Há muitas rimas e eu queria contar uma rima que eu gostava muito de contar. Posso? Uhum. Então, deixa eu ver onde é que ela está. Aqui. Tá. Era uma vez um burro que sabia tudo. E no final, na página final, temos uma grande surpresa. Que eu vou mostrar agora mesmo. O que é que acontece nessa página, Silvino? Há todos os animais. É muito engraçado. O texto é muito grande, mas em vez de nós gostarmos disso, nós gostamos da parte final, que é o cão. Que é o nosso animal preferido. Mas nós também gostamos dos outros, não é? É. Que é o peru, a serpente, o burro, a hiena, o dragão, o molochu, o carneiro, que ficava sempre em primeiro. E então queremos deixar-vos este convite para lerem este livro. Feliz Dia Mundial do Livro! A minha história chama-se que eu podia ter um namorado. Mas uma vez de manhã, ele era muito simpático. O nome dele chamava-se Lobo. E depois queria arranjar uma namorada. Mas um dia de manhã, beijinhos para lá e beijinhos para cá. E um dia de manhã, quando eu fui ver um programa da televisão, agora sim vou conseguir dar uma namorada. E uma vez de manhã, foi lá com um grande moço. Agora tu vais querer contar um amor. Um dia de manhã, vai a correr. Diz, ai, ui. Como é que chama isso? Alfredo. O Alfredo diz, tens que tomar banho, vai ficar bem cheirosinho. Um grande Valentim diz, tu tens que ir vestido. Ele calçou, ele pôs os óculos, uma camisa laranja às flores e umas botas de cowboy. Um grande Lu diz, tens que aprender o quê?
a ler, a estudar. O José diz, não esqueças das flores, que a namorada gosta muito das flores. Um gandula foi um gato para fora de casa e disse, agora tu vais conseguir arranjar uma namorada. Um dia disse, estas flores são para mim, minha querida. Ah, eu não quero ser a tua namorada. Depois, num dia de manhã, ele foi andar, com muitas dores dos pés. E uma vez de manhã disse, eu não te vi. Queres ir comigo à minha casa a tomar chá? Claro. Quer ir à minha casa a tomar chá? Claro que quero. E os olhos dele ficaram cheios de corações. Dizia, vem à minha casa a tomar chá. Eu fui com ela a tomar chá da casa dela. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Paulinhos, plim, pim, pim, a história chegou ao fim. Pareceu-me significativo e importante, nesta fase que estamos a viver, reler um livro que já não relia há muito tempo e que nos remete para uma realidade rural que já não existe e para tradições que muitos de nós já não conheceram. Mas é nesta fase que se torna importante relembrar que a ruralidade também faz parte do nosso dia-a-dia e, sem dúvida, uma das mais importantes para esta sobrevivência deste período complicado que estamos todos a viver. Mas sem a agricultura, sem a ruralidade, sem todo este mundo real, é impossível qualquer um de nós, numa cidade ou noutro contexto, sobreviver. E em Meus Amores, e sem intuitos moralizantes, Trindade Coelho vai-nos apresentando, com uma candura quase inacreditavelmente espontânea, quadros da vida rural, onde se pode ler um inequívoco saudosismo de uma rusticidade distante que é invocada como um paraíso perdido. E para que não seja, e para relembrar-vos também um bocadinho, é importante darmos valor às nossas tradições, à nossa ruralidade, à nossa feliz forma de viver também no campo. Por isso, deixo-vos esta proposta. Trindade Coelho, Os Meus Amores, são vários contos, muitos remete para uma realidade que nós aqui na Beira ainda conhecemos, onde podemos viver ainda em comunhão com a natureza e, sem dúvida, vamos valorizar e renovar e ajudar os nossos produtores locais. E também o podemos fazer através da literatura, lembrando todos os dias que é importante ajudar a nossa economia local. A proposta de leitura de hoje é o livro O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenas. É um livro que tem tudo o que me agrada. Não é uma história verídica, mas poderia ser, dado que decorre num palco histórico real da história mundial recente. É um romance, mas mais do que uma história de amor, é uma grande narração de encontros, desencontros, azares e sortes. É credível e plausível, como a vida. Espanha, Guerra Civil, Mundo, Segunda Grande Guerra. Uma mulher, Cira Quiroga, costureira, sai de Madrid para Marrocos, cega por um grande amor. Depois, o reerguer de uma mulher abandonada, enganada,
na miséria, sozinha, longe de casa e sem poder regressar a uma Espanha assolada pela guerra civil. É uma Síria endividada que renasce da miséria e luta com as armas que tem para se afirmar e superar. Neste caso, as linhas e as agulhas e a sua arte de criar. E claro, o instinto de sobrevivência que as épocas duras fazem sobressair naqueles que têm a força de não se abater. Gosto de ler livros sobre esta época e a verdade é que não me canso de aprender sempre algo mais. E, acima de tudo, ler relatos sobre esses tempos tão difíceis e tão glamourosos. Sim, o mundo estava em guerra, havia fome, miséria, morte, havia quem estivesse na frente de batalha, na frente de combate, e havia quem lutasse de outras formas. Ninguém era quem parecia ser. Todos podiam ser potenciais espiões que a qualquer momento se podiam alinhar com o inimigo. Cira lutou por ela própria. Cira lutou também pelos seus ideais e pelo seu país, da forma que a sua posição de modista de alta costura lhe permitiu. Alinhou em esquemas perigosos, aprendeu por si própria a ser espia numa Europa dividida por interesses e ódios. Uma cidadã do mundo. Uma mulher que deixou de ser quem era por não ter muito a perder e depois uma mulher que prosseguiu num caminho que não escolheu para não perder o que encontrou. No Dia Mundial do Livro e em tempo de confinamento social, os livros são, mais do que nunca, uma companhia extraordinária e, por que não, aproveitarmos este tempo de pausa e de intervalo das nossas vidas, pelo menos como as conhecíamos até aqui, para pensarmos um pouco mais sobre o caminho que estamos a trilhar e, provavelmente, a nossa relação com o futuro. A este propósito, aconselho a leitura de um livro que tem o título O Futuro e os Seus Inimigos, que é, no fundo, uma defesa apaixonada da esperança política, de um autor muito consagrado, é um professor universitário espanhol, Daniel Innerarity, que é considerado por muitos críticos como um dos 25 maiores pensadores da atualidade. Eu tenho seguido um pouco a bibliografia deste autor, que nos tem oferecido grandes reflexões sobre a nossa relação de comunidade, a forma como nós gerimos a atualidade, os grandes temas da atualidade e do futuro. E este livro, que me foi oferecido por um grande amigo, é essencialmente uma inquietação na medida em que coloca o dedo na ferida, dizendo que nós não temos uma boa relação com o futuro e algumas das questões que acontecem na atualidade, algumas delas com gravidade, onde se pode incluir também esta pandemia que estamos a viver, existem porque nós não temos essa capacidade de incluir o futuro nas nossas equações do presente. Ou seja, se nós conseguíssemos ter outra dimensão do tempo e pensarmos melhor no tempo presente o que queremos fazer do futuro, certamente que a vários níveis, desde a governação local à governação dos Estados, à governação europeia e mundial, nós teríamos certamente um conjunto de perspectivas e de caminhos para trilhar e evitar pelo menos algumas das catástrofes que vão acontecendo, no sentido de nós planearmos também melhor aquilo que queremos fazer no futuro. Mas mais do que falar eu deste livro, que me impressionou muito e ao qual recorro com muita frequência, queria deixar-vos aqui um pequeno texto da introdução deste livro, que precisamente coloca a tónica no sentido do futuro ser tomado a sério. E diz o nosso Daniel Innerarity o seguinte: no reino dos seres vivos, o ser humano é o único que sabe que há futuro. E se os humanos se preocupam e esperam, é porque sabem que o futuro existe, que ele pode ser melhor ou pior, e que isso depende, em certa medida, deles próprios. Mas saber isto não implica que eles saibam também o que devem fazer com esse saber. E reprimem-no com frequência, porque pensar no futuro distorce
a comodidade do agora, que costuma ser mais poderoso do que o futuro, porque é presente e porque é certo. O futuro é, em contrapartida, uma coisa que tem que ser imaginada antecipadamente e que, por isso mesmo, é sempre incerta. Dar-se bem com o seu futuro não é tarefa fácil, para o qual o instinto nos tenha assegurado a impossibilidade de engano. Por isso, é muito frequente que nos relacionemos mal com ele e tenhamos em demasia, ou esperemos contra todas as evidências, que nos preocupemos excessivamente, ou muito pouco, que não sejamos capazes de o antever ou de o configurar na medida do possível. Deixo este cheirinho de um livro que já tem algum tempo, mas que é absolutamente atual, principalmente nos tempos que correm. Oxalá consigamos todos ler mais, refletir mais e, sobretudo, melhorar a nossa relação com o futuro.